E aí, pessoal, na aula de hoje a gente vai falar de um conceito muito importante para a física, que é o equilíbrio estático de translação. Vem comigo! Então, pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre o equilíbrio estático de translação. Isso significa que o somatório das forças que atuam sobre o corpo tem que ser igual a zero. Ou seja, eu posso ter força sendo aplicada ali, só que todas as forças, a força resultante ali vai ter que ser igual a zero, tá bom? E aí, qual que é a condição que a gente tem para que um corpo esteja em equilíbrio de translação? É que a aceleração desse corpo precisa ser nula, tá bom? E a gente já viu que para a aceleração ser zero, a gente pode ter dois casos. Ou quando ele está em repouso, ou quando a velocidade é constante. Então, isso aqui é uma palavrinha que sempre vai te indicar que essas coisas aqui que a gente vai falar existem, tá bom? É quando ele fala que o corpo está em equilíbrio. No enunciado, costuma passar despercebido essa palavra. Um corpo em equilíbrio, papapá. Só que isso diz muita coisa. Se ele está em equilíbrio, é porque a força resultante é igual a zero. Assim como, se a velocidade é constante, a aceleração é zero. Se o corpo está em repouso, a aceleração é zero. Então, essas palavras você precisa identificar no seu enunciado para entender qual que é a nossa aplicação aqui, tá? Então, imagina o seguinte, eu trouxe um exemplo que é, aqui eu tenho teto, tá? E nesse teto, a gente tem preso aqui uma corda, que é a corda AC, tá? Ou a corda A, uma outra corda B e uma corda C que tem um corpo de 10 quilos pendurado aqui. Entre o teto, que é a horizontal, e a corda A, a gente tem um ângulo de 30 graus. Entre o teto e a corda B, a gente tem um ângulo de 60 graus, tá bom? E aí ele pergunta o seguinte, qual que é o valor da tração na corda A? Ou seja, essa corda aqui, ela tá tracionada, porque eu tenho um peso aqui, certo? Qual que é o valor dessa tração? Aí a gente precisa fazer o seguinte, pega o ponto, que é o ponto que está em equilíbrio, tá? E vamos analisar ele. O ponto que está em equilíbrio é exatamente a junção dessas três cordas, certo? E aí, quais que são as forças que estão sendo aplicadas aqui? Bom, a corda A tenta puxar esse corpo para cima, a corda B tenta puxar esse corpo para cima e a corda C, por causa do peso, tenta puxar esse corpo para baixo. Então, eu tenho essas três forças aqui. Para que esse corpo esteja em equilíbrio, o que acontece? O somatório dessas todas vai ter que ser igual a zero. E a gente já sabe somar vetor, certo? Eu posso reescrever essa configuração aqui do jeito que eu coloquei aqui embaixo, tá? Um triângulo que, nesse caso, vai ser retângulo. Por quê? Aqui eu tenho 30, aqui eu tenho 60, então aqui só sobra 90 graus. Então, eu transformo a configuração dessas forças em um triângulo para que a gente consiga fazer as contas, tá? Perceba o seguinte, para você fazer isso, você não pode rotacionar o vetor e nem aumentar ele de tamanho, tá bom? Então, se a corda C tem uma força que é vertical, ela tem que estar aqui vertical. Se a corda A tem uma inclinação de 30 graus com a horizontal, quando eu coloco ela aqui com a horizontal, ela vai ter que ter uma inclinação de 30 graus. Se a corda B tem com a horizontal um ângulo de 60 graus, quando eu coloco a minha corda B aqui fechando o meu triângulo, esse ângulo tem que ser de 60 graus, certo? E aí os ângulos internos do meu triângulo vão mudar. Por quê? Se eu tenho uma vertical, uma horizontal, então o ângulo todo aqui faz 90. Se esse aqui com a corda A tem que ser 30, o de dentro do triângulo tem que ser 60. A mesma coisa com o ângulo de baixo. O todo aqui, como é uma linha horizontal, que representa o teto, e uma vertical, que é a da corda C, se a horizontal com o B tem que ter 60, a interna tem que ter 30 para formar os 90 graus, ok? E aí aqui vira simplesmente relação trigonométrica. Eu sei quanto que vale o da C, por quê? Porque ela tem exatamente esse peso puxando todo mundo para baixo. Então, o C vai ter uma força equivalente a essa força peso dessa massa, tá? Quanto que é o peso? Peso, a gente sabe que é massa vezes a gravidade. A massa é 10, então 10, e a gravidade também é 10. Isso me diz que o peso é de 100
newtons, ok? Como ele quer a tração na corda A, eu vou simplesmente pegar esse lado aqui. E a gente usa as relações trigonométricas. Eu sei que o cateto oposto desse ângulo de 30 é o A. E eu sei que a hipotenusa do meu triângulo é o C. Então eu posso usar uma relação que é a relação do seno. O seno daquele ângulo de 30 tem que ser igual ao cateto oposto, que no caso é a tração em A, dividido pela tração na corda C, que a gente calculou é igual ao peso e vale 100, tá? Então isso aqui sobre 100. O seno de 30 eu sei que é 0,5, é meio. Meio vezes 100, eu vou passar o 100 multiplicando, eu vou ter que a minha corda A tem uma tração igual a 50 newtons, tá bom? Então esse aqui é o resultado. Como é que eu faço para calcular a tração na corda B? Eu posso usar o cosseno de 30, que é o cateto adjacente, sobre a hipotenusa. E aí você também vai achar o resultado. Então, pessoal, isso aqui é um exemplo de como funciona o equilíbrio, tá, de um ponto material translacional, ou seja, analisando simplesmente as forças atuando sobre ele. Espero que você tenha entendido. Eu te vejo na nossa próxima aula.